Então agora a gente vai falar sobre o SINAR. Em 25 de setembro de 78, né, nós tivemos aí a instituição do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. Então o SINAR, o que é? Sistema Nacional de Arquivos. Qual a finalidade do SINAR? Implementar a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Então, ele vai pegar, o que é essa Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados? Ele vai pegar parte de legislação, de normas, de resoluções e vai implementar. Então, essas normas, essas resoluções, essa legislação toda, ela já existe. O que o SINAR vai fazer? Vai implementar, né? Existe o órgão responsável, vamos dizer assim, por criar essa parte de resoluções, auxiliar o legislador a criar essa parte de legislação. Então, a gente tem esses órgãos, esse órgão responsável por isso que a gente, inclusive, já vai estudar. Mas o SINAR, ele vai implementar. Então, essa palavrinha, que é a palavrinha-chave aqui do SINAR, implementar essa Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. E essa implementação, ela visa o quê? Essa implementação, ela visa, né, olha só, a gestão documental, ela visa a preservação dos documentos, ela visa o fácil acesso aos documentos, que é aí o grande objetivo, então, da arquivologia, né? O fácil acesso aos documentos. Certinho? Bom, então, seguindo aqui, o que a gente tem? Os integrantes do SINAR. Quem que integra o SINAR? Isso é bem importante. O Arquivo Nacional é integrante do SINAR. Depois a gente pode fazer até um esqueminha assim, olha só. Dá uma olhadinha aqui. A gente pode fazer um esqueminha assim. O que a gente tem? Olha só, os arquivos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário Federal. Então, quando a gente fala em federal, estamos falando do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Certo? Os arquivos estaduais dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, federal, estadual. Olha só. Os arquivos do Distrito Federal dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, Distrito Federal também. E os municipais, aí os municipais aqui diferente, porque os municipais, gente... O que a gente tem aqui? Olha só. Somente executivo e legislativo. A gente não tem judiciário. Mas para você que estuda direito, isso não é difícil não, né? Então, quando você faz... E além disso, claro, o Arquivo Nacional. Quando você faz um esqueminha desse, você derruba todo esse textão. E fica aí muito mais fácil para você entender. Certo? Então... integram o SINAR, Arquivo Nacional, os arquivos no âmbito federal, estadual e Distrito Federal, Executivo, Legislativo e Judiciário, e no âmbito municipal, Executivo e Legislativo, certo? São os integrantes do SINAR, mas faltou um integrante importantíssimo, que é o CONARC. O CONARC você vai ouvir falar muito. O CONARC, gente, ele é o órgão central do SINAR, tá? Não esquece disso. Então, quando eu falei ali que o SINAR implementa essa parte de legislação, é porque o CONARC é ele quem define essa normatização. E aqui a gente vai falar então do CONARC, olha só. O CONARC é o Conselho Nacional de Arquivos. Ele é um órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça.
Depois você pode ver o que são órgãos colegiados aqui, isso não é muito importante não, tá? Qual que é a finalidade? O que é importante? Qual que é a finalidade do CONARC? Definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Ele é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. E ele vai exercer orientação normativa. O que é exercer orientação normativa? Criar as normas, resoluções. A resolução número 10 do CONARC, que fala sobre a sinalética da microfilmagem. E assim por diante. Tá? Ele vai aconselhar o legislador quais são as legislações necessárias aqui para arquivologia. Isso que o CONARC vai fazer. E por que ele faz todas essas normas, essa orientação normativa? Visando a gestão documental, a proteção aos documentos de arquivo. Então, enquanto o SINAR ele implementa essa política nacional de arquivos públicos e privados, o CONARC ele define. Perceba que é essa palavrinha que vai mudar aqui. Então, a gente pode fazer um esqueminha assim, olha só. SINAR, CONARC implementa, define política nacional para arquivos públicos e privados, para os arquivos públicos e privados, visando uma boa gestão, preservação e o fácil acesso aos documentos. Esse seria um resumo do que faz o SINAR e do que faz o CONARC, certo? Então, o CONARC ele define essas normas e o SINAR implementa essas normas, tá? Que a gente pode chamar de Política Nacional de Arquivos. Ok, então aqui nosso resuminho, Olha só a palavra implementar e a palavra aqui definir.